Pela segunda vez na história, o Atlântico Norte tem 5 ciclones ao mesmo tempo. O furacão Sally se aproxima, fortalecido da costa do Golfo do México dos Estados Unidos, ameaçando com inundações históricas e potencialmente mortais. O Centro Nacional de Furacões informou que as áreas costeiras do Alabama, Mississippi e Flórida estão ameaçadas pelo furacão, que subiu para a categoria 2. Na madrugada de quarta-feira, os ventos registram 160 km por hora. É possível que Sally produza inundações históricas, alertou o Centro Nacional de Furacões em Miami. Em algumas áreas, o fenômeno poderia descarregar até 50 centímetros de chuvas. Alabama e Mississippi declaram estado de emergência. Chegada de sementes misteriosas da China provoca alerta em Santa Catarina. O caso tem ocorrido em diversos países. Teve o primeiro registro de Santa Catarina em Jaraguá do Sul, no dia 15 de nove de 2020. A situação tem ocorrido em diversos países do mundo. Ciente da situação já vista no exterior, o morador de Jaraguá do Sul procurou a Secretaria de Estado da Agricultura e, conforme a Cidesc, apesar de parecerem contaminadas e disseminar pragas e doenças, com isso, a possibilidade de causar prejuízos econômicos e danos do ponto de vista de defesa sanitária vegetal. A orientação da Cidesc é para que, caso o cidadão não tenha feito nenhuma compra, mas tenha recebido um pacote suspeito, não abra, não semeie e não jogue no lixo. É necessário levar o conteúdo a um escritório da Cidesc. Diversos países da União Europeia e também dos Estados Unidos já registraram os recebimentos de pacotes de sementes não solicitados, provenientes de países asiáticos. Ainda não há evidências de quanto começaram os envios, tampouco o volume de encomendas já distribuídas. Em julho, agricultores dos Estados Unidos relataram o recebimento de embalagens de semente não solicitados vindos da China. Neste momento não temos informação suficiente para saber se isso é um ato de bioterrorismo, declarou o comissário da Agricultura do estado de Kentucky. O Ministério da Agricultura de Portugal também emitiu um alerta sobre os sérios riscos que as embalagens com sementes provenientes dos países asiáticos podem acarretar do ponto de vista da sanidade vegetal, pela possibilidade de veicularem pragas e doenças, ou ainda pelo perigo de se tratarem de espécies nocivas ou invasoras. Trump, you will see. Trump, you will see. Palestine will be free. Palestine will be free. This is just another sorrowful link in the long chain of Zionism. Zionism tells the world that peace will be achieved by recognizing the state of Israel. We are saying that the state of Israel, God does not recognize. It's a terrorist state is a state that is oppressing the Palestinian people, the Arabs, and the Jews. It is obvious that the foreign policy by the administration is used for internal gain for November election. A president surrounded with a huge amount of scandals and intentional misleading of the public, even including the general public health safety, wants to get a recovery by interfering and siding by Israel, which is the most vicious and racist power in the Middle East. Comerciantes e equipes de emergência limpavam vidros quebrados e outros destroços na cidade israelense de Ashdod nesta terça-feira. Os danos são resultado do disparo de mísseis da faixa de Gaza, que também deixaram feridos. O disparo dos projéteis coincidiu com a assinatura em Washington dos acordos para normalizar as relações entre Israel e dois países do Golfo, Emirados Árabes Unidos e Bahrein.
Segundo o exército, um dos projéteis foi interceptado pelo sistema de defesa israelense. O segundo caiu na cidade de Ashdod, situada entre Gaza e a cidade israelense de Tel Aviv. Até o momento, nenhum movimento armado palestino reivindicou os disparos. Normalmente, o exército israelense responde a estes lançamentos de foguetes com bombardeios de posições do Hamas. O movimento islâmico e Israel respeitam uma trégua frágil há 1 ano e meio, que muitas vezes é quebrada por lançamentos de foguetes e de balões incendiários da faixa de Gaza e por bombardeios israelenses. Tanto o Hamas quanto a autoridade palestina do presidente Mahmoud Abbas criticaram os acordos estabelecidos entre Israel e os países árabes. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Meu nome é Roberta, sou aqui de Belo Horizonte e eu vim relatar para os irmãos hoje um sonho que Deus me deu na madrugada de quarta-feira, se não me engano. Irmãos, no sonho eu estava em um local recém-feito, um local de chão batido. Era como se fosse grande, como um campo de futebol, esse local. E de volta esse local era cercado por uma mata mesmo, essas matas comuns que é mais mato do que árvore. E eu sabia que esse local ele tinha sido feito às pressas, né, naquele local estratégico. E nesse sonho aparecia muitos homens, né, de farda, uma farda diferente, uma coisa que eu ainda não vi, né, mas eu sabia que era uma farda. E esses homens, o diferencial é que esses homens parece que eles tinham sido escolhidos a dedo, né? Esses homens, eles todos eram altos e de boa aparência, como se eles não fossem homens normais, como se eles não fossem homens comuns, né? Como se eles não fossem humanos, como se eles tivessem sido feitos e não criados, né? Feito por mãos humanas e não criados por Deus. E foi quando eu olhei, né, em volta, e eu estava sentada em uma pedra, né, e tinha um soldado do meu lado. E eu olhei em volta e tinha algumas pessoas chorando, algumas amarradas, outras dentro de gaiolas, e outras estavam sendo buscadas, acabando de chegar naquele local, né? Acabando de chegar ali. E eu percebi que aquele local era como se fosse um local de tortura, né? É como se aquele local fosse um local estratégico, porque essas pessoas que estavam sendo trazidas, né, para aquele local ali, elas estavam na mata, elas estavam fugindo, né, do que eu não sei, mas eu sei que elas estavam fugindo de alguma coisa. E nesse momento eu percebi que algumas pessoas elas estavam sendo torturadas, né, elas estavam sendo torturadas de maneiras diferentes, com todo tipo de tortura física. E nesse momento eu comecei a observar melhor, né, toda aquela situação para entender o que estava acontecendo, porque eu não sabia aquelas pessoas, né, quem eram aquelas pessoas, mas eu sabia que eu era cristã, né, e eu não entendia o porquê que eu estava ali. Aquelas pessoas eu não sabia de onde elas eram, aquelas pessoas eu não sabia a religião delas, porém eu sabia que elas estavam fugidas, né? Elas tinham ido para a mata se esconder de alguma coisa, né? Por isso esse local foi feito ali, né? No meio dessa mata, para que ali mesmo, né? Nessa mata que eles estavam escondendo, eles fossem pegos e ali mesmo eles fossem torturados, né? Quem sabe
até sido levados à morte, né? Como eu vi pessoas em gaiolas, né? Já tinha pessoas desmaiadas, eu não sei se estavam mortas, né? Tinha muita gente. Algumas pessoas estavam sendo torturadas como quebrar pedras, né? Pedras muito grandes com ferramentas muito pequenas, outras apanhando, né? Todo tipo de tortura. E eu queria perguntar, né? O que estava acontecendo ali. Quando eu percebi, olhando para mim, que eu também estava presa, eu estava acorrentada, né? Com minhas mãos com correntes, né, passando pelos meus braços e também os meus pés, de forma que eu não podia sair dali. Eu não estava machucada, mas eu sabia que eu não podia sair dali. E eu sabia que aqueles soldados, pelo fato de a gente ter se aproximado deles, né, o fato de estar ali naquele local, todas as pessoas que ficavam ali naquele local, elas meio que contraíam uma doença, não sei explicar, alguma coisa que só de estar perto deles, a pessoa contrai essa doença. Foi quando eu olhei para o meu corpo e percebi que começou a aparecer manchas escurecidas no corpo, esverdeado para preto mesmo. E eu queria perguntar o que era aquilo. Quando eu ia perguntar o que era aquilo, esse soldado, ele colocou a mão no meu braço, de forma que a mão dele fechou no meu braço, quando eu percebi que aquilo não era normal mesmo. E nesse momento ele começou, só de ter colocado a mão no meu braço, é como se saísse, como se a mão dele pudesse congelar o meu braço. E eu senti eu perdendo a força, né, desse braço, é como se ele tivesse, né, sugando ali a vida, a energia, não sei. E nesse momento eu acordei, e é isso o que Deus mostra a gente tem que passar para frente, né, porque Deus revela, Deus mostra. Eu sei que tem muita coisa para acontecer, muita coisa que Deus prometeu que aconteceria já está acontecendo. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, em nome de Jesus. Only one thing matters in this life. Will you make it to the